E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nossa aula vai ser sobre a química orgânica, na verdade uma parte introdutória à química orgânica, tá bom? Vamos lá? Bom, eu acho que tudo tem que começar, quando fala em química orgânica, de uma parte histórica inicial, né? Vamos pensar historicamente, de forma inicial, para introduzirmos esse assunto, tá bom? Bom, o que acontece com a química orgânica, né? Ela pode ser definida de duas formas, digamos assim, historicamente falando. Uma que aconteceu no início do século XIX, quando Berzelius definiu que os compostos orgânicos eram os compostos que eram produzidos por seres vivos estes que tinham uma chamada força vital. Essa força vital, ela era responsável pela produção das substâncias orgânicas, né? É claro que isso, obviamente, hoje, né, no contexto atual que temos da ciência, é claro que isso não é verdadeiro, né? Não é necessário uma força vital para a produção de compostos em organismos vivos, né? Isso foi derrubado por um químico chamado Wöhler, que sintetizou pela primeira vez um composto orgânico a partir de compostos inorgânicos. Ele sintetizou a ureia a partir do cianato de amônio, tá? Ou seja, ele sintetizou a partir de um composto inorgânico um composto orgânico, beleza? Aí o contexto da força vital caiu em desuso, né? Mas no senso comum isso acaba perpassando a mente das pessoas ainda, né? Mas acabou esse contexto. Então, a partir desse momento em diante, a ideia da química orgânica ficou num contexto muito mais histórico do que especificamente sendo produzido por organismos vivos, já que agora nós conseguimos sintetizar compostos orgânicos a partir de compostos inorgânicos. Beleza? Bom, então o que é a química orgânica, né? O que é a química orgânica, melhor dizendo? A química orgânica pode ser definida como a química dos compostos do carbono. Então, o principal constituinte dos compostos orgânicos é o carbono. Mas não necessariamente todos os compostos que têm carbono são orgânicos. Por exemplo, os que não são orgânicos. Não são orgânicos, tá bom? Por exemplo, a gente tem aqui o carbono grafite, o diamante, os cianetos, os carbonatos, os bicarbonatos, ou seja, ânions não são compostos orgânicos e os sólidos covalentes não são compostos orgânicos, por exemplo, tá? E é muito importante que isso fique bem claro. Toda substância orgânica tem carbono, mas nem toda substância que tem carbono é orgânica. Então, todas que são orgânicas têm o carbono, mas nem todas que têm carbono são orgânicas. Isso tem que ficar bem claro para a gente, beleza? Bom, por que o carbono, né? O que ele tem de tão importante assim? Primeiro, o carbono faz 4 ligações covalentes, beleza? Então, ele com isso consegue fazer o que nós chamamos de ligações múltiplas. Ligações múltiplas, por exemplo, quando um carbono faz uma dupla ligação, por exemplo, pode fazer uma dupla ligação com carbono, né? Nesse exemplo aqui, ele pode fazer uma dupla ligação com oxigênio e o carbono pode fazer uma tripla ligação, né? Mas você pode falar assim, outros elementos também podem fazer ligações múltiplas, e é verdade, né? Por exemplo, a gente tem uma situação especial relacionada ao carbono também, que ele consegue fazer cadeias carbônicas estáveis, né? Então, o carbono ele consegue, por exemplo, definir moléculas muito complexas, tipo o DNA. Então, cadeias carbônicas complexas é uma coisa que praticamente só o carbono consegue fazer, ou melhor, só o carbono consegue fazer cadeias carbônicas complexas e estáveis, né? Mas outros elementos, eles não têm essa possibilidade assim. Além disso, o carbono pode ligar-se com outros ametais formando moléculas, né? Principalmente para a gente definir as moléculas, é importante lembrarmos que as moléculas, quando eu falo de moléculas, eu estou falando de estruturas formadas através de ligações covalentes. Ligações covalentes. E os principais compostos que participam das ligações covalentes, de maneira geral, são
Fonckel, Brisk e pH. Né? Essa é a ordem decrescente de eletronegatividade dos principais ametais. Não são todos os ametais, mas eles constituem a maior parte dos elementos ametais que estão presentes nos compostos orgânicos, tá bom? Então é importante guardarmos que para ser composto orgânico tem que ser molécula. Moléculas são formadas através de ligações covalentes, também chamadas de ligações moleculares, a partir destes elementos em sua maioria. Existem exceções? Existem, mas em sua maioria nós temos esse contexto das moléculas. Bom, e o carbono, ele faz ligações múltiplas, ele faz ligações simples, e quando o carbono faz 4 ligações simples, ele é chamado de carbono tetraédrico. A geometria do carbono é uma geometria tetraédrica quando ele faz 4 ligações simples. E essa geometria do carbono tetraédrico, a gente fala que a hibridização do carbono é uma hibridização sp3. Então, sp3 é quando o carbono faz 4 ligações simples. Só que o carbono pode fazer também uma dupla e 2 simples. Esse carbono é um carbono que tem uma geometria trigonal plana. Trigonal plana. E essa geometria trigonal plana, nós falamos que a hibridização dela é sp2. Além disso, o carbono também pode fazer uma ligação tripla e uma simples ou 2 duplas. Nesses 2 contextos, nós falamos que a geometria do carbono é uma geometria linear e a hibridização do carbono é chamada de sp, tá bom? Então, essas são as formas de hibridização do carbono. Por exemplo, lembrando aqui, 4 ligações simples, tetraédrico, né, que estou representando aqui como se fosse uma cruzinha, mas essa representação tetraédrica ela é tridimensional. Hibridização sp3, tá bom? O ângulo aproximado de 109 graus e 28 minutos. Uma dupla e 2 simples é o sp2, ângulo de 120 graus. E o sp é quando faz uma tripla e uma simples ou 2 duplas, beleza? E aí o ângulo aproximado de 180 graus. É um resumo da hibridização, tá? Então, só para visualizarmos, né, o sp3, que é o carbono tetraédrico, lembrando que o carbono que tem geometria tetraédrica é o carbono que faz 4 ligações simples. 4 ligações simples, né? Ele tem tridimensionalmente 2 ligações, como se fosse no plano do papel, essas que eu estou marcando. Essas 2 ligações aqui, ó, que eu estou marcando no plano do papel. Tá? Essa ligação, essa cunha mais colorida aqui, ó, é como se estivesse saindo do plano do papel, e essa riscadinha aqui é como se estivesse entrando no plano do papel. Ou seja, o carbono tetraédrico ele é tridimensional no sentido que a estrutura ela é tridimensional, né? Então isso aqui é importante sabermos, né? O carbono que tem geometria trigonal plana, que é esse que está no meio desse meu desenho, ele é o carbono que faz uma ligação dupla e 2 ligações simples, né? Simples. E ele, como o sp, eles são planos, ou seja, apesar da estrutura ter 4 ligações, né? Como sempre, o carbono tem que fazer 4 ligações, do ponto de vista espacial, ele é uma estrutura plana. Esse carbono gera uma estrutura plana como o carbono sp, que pode ser o carbono fazendo uma simples e uma tripla ou 2 duplas, né? Esse carbono aqui ele tem geometria linear e a geometria linear ele tem 2 duplas ou uma tripla, ligação tripla e uma simples, como o desenho e como discutimos em exemplos anteriores, tá? Bom, e em relação a carbonos, e o carbono ligando em outros carbonos? Nós temos 4 possibilidades. Ele é chamado de primário
quando ele está ligado no máximo a um carbono. Secundário, quando ele está ligado no máximo a 2. Terciário, quando ele está ligado no máximo a 3. E quaternário, quando ele está ligado no máximo a 4. Por exemplo, nessa estrutura aqui, ó, esse carbono, ele é um carbono primário porque ele só está ligado a um carbono. Lembra que o detalhe para essa classificação de primário, secundário, terciário e quaternário é carbono com carbono, tá? Esse carbono aqui, ó, ele é secundário porque ele está ligado com um carbono para a esquerda e um carbono para a direita. Já esse aqui é terciário porque ele está ligado com um carbono para a direita, um carbono para baixo, um carbono para a esquerda. E esse carbono aqui ele é quaternário porque ele está ligado a 4 outros carbonos. Beleza? Então, em relação ao número de carbonos, ele pode ser classificado dessa forma. Mas lembrando mais uma vez, essa classificação é quando analisamos a ligação do carbono com outros carbonos. É carbono com carbono aqui, para não ficar confuso, tá bom? Não é com outros elementos. Por exemplo, né? Se eu pegar essa molécula aqui, o isoctano, vamos classificar os carbonos aqui, só para ficar claro para a gente, tá? Vamos lá. Carbono primário, são esses, porque todos esses carbonos estão ligados a apenas um carbono. Carbono secundário, de estrelinha, e eu que estou classificando com essas geometrias assim, tá, gente? Essas formas, melhor dizendo, tá? A de estrelinha, esse carbono, porque está ligado a 2 outros carbonos, o da direita e o da esquerda. O terciário é aquele porque está ligado a 3 carbonos, e o quaternário é aquele porque está ligado a 4 carbonos. Simples assim. E na molécula do bisfenol A? Bom, nessa molécula bisfenol A, eu vou fazer uma classificação quanto à hibridização dos carbonos e com relação à classificação dos carbonos em primários, secundários, terciários ou quaternários. Eu vou fazer os dois, tá? Para isso eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fazer assim, ó. O carbono sp, ele vai ganhar uma estrelinha, tá? O carbono sp2, eu vou colocar nesse carbono, do lado dele, uma bolinha coloridinha. E o carbono sp3, eu vou colocar do lado dele um triângulozinho, só para ficar fácil de visualizar, tá? Um detalhe importante dessa molécula do bisfenol é que esses hidrogênios que eu estou destacando aqui agora, esse hidrogênio, ele fica pendurado, né? Então, todos esses hidrogênios que eu estou colorindo aqui, na verdade, eles ficam pendurados, porque o hidrogênio só faz uma ligação. Então, o hidrogênio, ele aparece aqui no meio, como eu estou riscando isso aqui agora, só para visualizarmos, mas na verdade o hidrogênio ele fica pendurado na estrutura dessa molécula, tá? Por exemplo, aqui também, ó, eu vou colorir só para vocês verem comigo. Aqui esse hidrogênio está pendurado, esse hidrogênio na verdade está pendurado, porque o hidrogênio só faz uma ligação covalente, o carbono faz 4, relembrando, nunca custa repetir um negócio desse, né? Importante. Então, temos essa situação. Vamos classificar os carbonos? Primeiro detalhe, né, gente? Todos esses carbonos do ciclo, eles são sp2. Então, vou colocar uma bolinha em todos eles. Todos esses carbonos do ciclo são sp2. Por quê? Porque todos esses carbonos fazem uma dupla e 2 simples. Tá bom? Então, todos eles vão ganhar a bolinha do sp2. E do ciclo da direita, a mesma coisa. Todos esses carbonos vão ganhar a bolinha, porque são carbonos de hibridização sp2. Todos eles. Tá bom? Já os carbonos que estão dentro, no meio dessa molécula aqui, eles são todos carbonos sp3, melhor dizendo. sp3, porque todos eles fazem 4 ligações simples. Todos esses que estão marcados aqui. E nessa molécula não tem carbonos sp, por um detalhe, tá bom? Essa classificação em relação à hibridização. Agora vamos analisar em relação à classificação do carbono ligado com outros carbonos, tá? Eu vou classificar em primário, secundário, terciário e quaternário. Vou começar com quaternário. Esse é quaternário, tá? Porque ele está ligado com 4 carbonos à sua volta. Lembrando que é só entre carbonos, tá?
Esse aqui de cima e esse aqui de baixo são carbonos primários, porque só estão ligados a um carbono. Esse que eu estou marcando de vermelhinho aqui na esquerda e esse que eu estou marcando de vermelhinho aqui na direita, eles estão ligados a 3 carbonos, então são carbonos terciários. Estou colocando um T aqui para ficar mais fácil de visualizar. E os outros do ciclo, todos esses são carbonos secundários, porque estão ligados a 2 carbonos. Então, carbonos secundários para todos eles. Beleza? Então, esse é o exemplo da molécula do bisfenol A, e eu fiz a classificação com relação à ligação do carbono com carbono e em relação à hibridização, tá bom? Que é essa resposta, tá? Eu estou colocando aqui o que eu fiz no anterior só para ficar mais fácil de visualizar, ok? E os outros elementos, os outros ametais que participam das ligações covalentes nos compostos orgânicos? Gente, lembrando que o hidrogênio faz apenas uma ligação covalente, tá? O que é importante? É importante lembrar que a coluna 7A tem 7 elétrons na última camada e faz uma ligação covalente. A coluna 6A tem 6 elétrons na última camada e faz 2 ligações covalentes. Tá? A coluna 5A tem 5 elétrons na última camada e faz 3 ligações covalentes. A coluna 4A, que é do carbono, 4 elétrons na última camada, 4 ligações covalentes. Esses são os mais importantes, tá bom? E aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, basta olhar na tabela periódica. Mas é sempre importante lembrar do hidrogênio, que faz uma ligação covalente apenas, do carbono, que faz 4, e eu destacaria o oxigênio também, que faz 2. Esses a gente tem que saber, tá bom? E aí, lembrando que numa molécula como essa aqui, ó, eu posso classificar as ligações como sigma e pi, tá? As ligações aqui simples são todas sigma, eu vou até marcar aqui do lado de cá, ó, do lado direito, para ficar mais fácil. Todas essas são sigma. Quando nós temos uma ligação múltipla, uma é sigma, dupla no caso, e a outra é pi. Agora, quando tem uma ligação tripla, aí basta lembrar que a do meio é sigma e as 2 das extremidades são pi, tá bom? E para representar as cadeias carbônicas, por exemplo, a gente tem a estrutura, uma forma chamada de fórmula estrutural ou plana ou estrutura apenas. E nessas estruturas são mostrados todos os carbonos e hidrogênios que aparecem nas moléculas, tá? Um detalhe aqui, só para aproveitar o desenho, é lembrar que esse carbono aqui do ciclopropano, esse aqui também e esse aqui também, esses 3 carbonos têm geometria sp3 para os 3, porque fazem 4 ligações simples, e esses 3 carbonos são carbonos secundários, porque eles estão ligados a outros 2 carbonos, só para aproveitar o desenho, tá bom? Já no propeno, esse carbono aqui que eu estou marcando agora, ele tem geometria sp2, que ele faz uma dupla e 2 simples, esse aqui também é sp2, e esse último carbono aqui, ó, que eu estou colocando essa setinha em cima, ele tem a hibridização sp3, tá bom? E aí, nesse contexto, gente, é importante destacar que o carbono, ele vai ter ou geometria linear, ou geometria trigonal plana, ou geometria tetraédrica, na maioria das substâncias, com pequenas exceções, mas numa situação normal, o carbono nunca vai ser piramidal, porque o carbono não tem pares de elétrons não ligantes, tá bom? Só para aproveitar o desenho aqui, beleza? E a gente tem outras formas de representar as cadeias carbônicas, como por exemplo, imagina essa molécula aqui, ó, tá? Eu posso transformar essa molécula numa forma mais condensada, mais simples, que seria assim, tá? Por exemplo, esse carbono da esquerda, onde que eu estou marcando de vermelhinho agora, tá vendo que ele tem 3 hidrogênios? Ele é exatamente este carbono aqui que está com 3 hidrogênios.
Esse carbono está ligado com um outro carbono que tem 2 hidrogênios, que é exatamente esse carbono aqui da direita que tem 2 hidrogênios. Olha só, tá bom? Esse carbono que está marcado aqui, que eu estou destacando de vermelhinho, ele está ligado no O e no outro carbono, tá? E aí continua a sequência, ó. Um carbono com 2 hidrogênios, que é esse aqui, e um carbono com 3 hidrogênios, que é esse aqui, ó. Tá vendo que são estruturas que são, na verdade, é a mesma fórmula, é a mesma estrutura, é a mesma molécula representada de duas formas diferentes, mas tem uma outra forma de representar, tá bom? Que é o que eu estou chamando aqui de zigue-zague, que é, por exemplo, pegar aquela molécula que eu tinha feito anteriormente e transformar no zigue-zague, que seria isso aqui, tá? Por exemplo, esse carbono que eu estou marcando aqui agora, ele tem 3 hidrogênios. É este aqui, ó, tá? E esse carbono ele tem 3 hidrogênios. Beleza? Por quê? Porque na representação do zigue-zague, nós não representamos os hidrogênios ligados ao carbono, mas eles estão lá, tá bom? Então é só para ficar claro isso. Esse carbono está ligado num outro carbono aqui, ó. Então cada vértice aqui é um carbono. Esse carbono ele está fazendo duas ligações. Consequentemente, ele tem hidrogênios e ele tem 2 hidrogênios. Lembrando que o carbono faz 4 ligações. E na estrutura do zigue-zague, nós não representamos os hidrogênios ligados ao carbono e os vértices, na verdade, são carbonos, tá bom? Então, aqui, ó, CH2 é esse aqui que eu estou marcando aqui agora. Esse CH2, ele está ligado num O. Tá vendo? Esse CH2, ele está ligado no O. Um detalhe aqui é que o carbono, ele liga no O aqui, só que a gente deixa um buraquinho ali, tá? O O está ligado num outro CH2, então o O está ligado nesse carbono, e esse carbono tem 2 hidrogênios. E esse carbono com 2 hidrogênios, que é esse aqui, ó, ele está ligado no carbono com 3 hidrogênios. Então, na fórmula do zigue-zague, esse aqui, ó, é um carbono com 3 hidrogênios. Tá bom? Então, essa molécula aqui, ela tem a fórmula estrutural C, 1, 2, 3, 4, C4, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, H10, O. Essa é a fórmula estrutural, tá bom? Lembrando que todos esses carbonos aqui são carbonos de geometria de hibridização sp3, porque a geometria deles, dos 4 carbonos, melhor dizendo, todas elas são geometrias tetraédricas, carbonos tetraédricos, ok? Um detalhe é o benzeno. O benzeno é essa molécula, tá? Que tem um detalhe importante, que as ligações duplas, elas ficam trocando de posição. São ligações alternadas, 3 duplas alternadas dentro do ciclo de 6 carbonos. E para representar de uma forma resumida, nós colocamos essa bola aqui no meio para falar que são 3 ligações duplas alternadas. E aí, destacando, né, o carbono sp3, o ângulo entre as ligações é de 109 graus e meio aproximadamente. O carbono sp2 é de 120 graus e o carbono sp é de 180 graus. Detalhe aqui importante é o seguinte, ó, os carbonos dessa molécula aqui são este, que tem geometria sp, tá bom? Lembrando que esse carbono aqui, como faz 4 ligações, ele tem 1 hidrogênio, e esse aqui já está com as 4 ligações dele, tá? Esse carbono aqui, ele tem, além das 2 ligações, ele tem 2 hidrogênios, então esse carbono aqui, ele é um carbono sp3, tá bom? Esse carbono aqui já está marcado como sp2, porque é uma dupla e 2 simples. E aí eu vou marcar todos os carbonos desse ciclo, ó. 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Todos esses carbonos aqui, eles têm hidrogênios. Quer ver? Ó, esse aqui tem 2 hidrogênios. Esse aqui tem 2 hidrogênios. Eu só estou colocando os hidrogênios só para visualizarmos, tá, gente? É só para a gente contar, fica mais fácil.
2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. E este aqui, ó, tem um hidrogênio, porque ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Tá bom? Então, essa molécula aqui, ela tem a seguinte característica. Dentro dessa bola que eu estou fazendo aqui agora, todos os carbonos são sp3. Esse aqui é sp2, que eu estou marcando aqui. Esse aqui é sp3, eu já tinha marcado. E esses dois aqui dos cantinhos são carbonos sp. Tá? Só para ficar mais fácil, tá? Para a gente visualizar. E um detalhe importante, né, é que essa fórmula estrutural vai ser essa fórmula molecular para essa estrutura vai ser, vamos contar os carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, C10, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, H14, O. Beleza? Só para aproveitar o desenho, ok? E nesse caso do flavonol, se numerar esses carbonos que estão numerados de 1 a 4, qual que seria a hibridização deles? Bom, esse carbono 1 aqui é um carbono sp3, tá? Por quê? Porque ele tem 2 hidrogênios e ele faz 4 ligações simples. O carbono 2, ele também é um carbono sp3, porque além das ligações que ele faz, ele tem um hidrogênio, tá bom? O carbono 3 é um carbono sp2, porque ele faz uma dupla e 2 simples. Lembrando que aqui, ó, quando aparece a dupla desse jeito assim, é esse carbono tá fazendo uma dupla com esse carbono aqui, tá? E o carbono 4 também é um carbono sp2, porque ele faz uma dupla e 2 simples. Lembrando que ele tem o hidrogênio, tá? Se eu fosse colocar os hidrogênios todos dessa molécula, todos esses hidrogênios aqui que eu estou colocando aqui agora, teriam além disso todos esses carbonos teriam hidrogênio, tá? Esse carbono teria um hidrogênio. E esses do ciclo do cantinho aqui, ó, todos eles também teriam um hidrogênio. Seria uma situação como essa, tá bom? Então, só para aproveitar todo desse desenho, toda essa estrutura que ela está mostrando para a gente, tá? E esse caso aqui é um caso bem típico, né, do que caiu no Enem há um tempo atrás. Primários, secundários, terciários e quaternários, só para visualizarmos, tá? E eu vou classificar os carbonos aqui, só para visualizarmos, tá? Agora é em relação a carbonos. Então, por exemplo, na mãozinha eu tenho os carbonos quaternários. E aqui no chapeuzinho, tá bom? Esses todos são quaternários, porque estão ligados a 4 carbonos. Quer ver? Ó? Esse carbono está ligado a esse e esse. Tá vendo? Então, aqui eu já tenho uma classificação de quaternários. Eu vou acelerar só para ficar mais fácil, tá? Esse aqui do tronco, um umbigo, por exemplo, é um carbono secundário. Esse aqui também, ó, secundário. Tá bom? E esse aqui, por exemplo, na axila, é um carbono terciário, porque está ligado a 3 carbonos. Terciário. Tá? E para terminar, esse aqui do pezinho, por exemplo, são carbonos primários. Carbonos primários do pezinho. Eu vou classificar apenas esses, mas eu poderia classificar mais. Lembrando que esses aqui, ó, da mãozinha, são carbonos quaternários, tá? Porque estão ligados a 4 carbonos. Esses da mãozinha e esse aqui do chapeuzinho. São carbonos quaternários, tá bom? E aí, pessoal, para lembrarmos, esses que eu marquei aqui não são compostos orgânicos, tá? Diamante, grafite, ânions de maneira geral, compostos iônicos, a gente já pode tirar de compostos orgânicos com algumas exceções, tá? Existe uma substância que é um sal orgânico, tá? Mas depois, em outro momento, nós descreveremos essa substância, tá? Por enquanto ainda não, tá? Então essas não são compostos orgânicos aqui que estão destacados, tá? Então a química orgânica é a química dos compostos que tem carbono. Algumas que têm carbono não são orgânicos, né? Isso é sempre bom, é importante lembrar. E para terminar tudo, vamos classificar em orgânico ou inorgânico. Octano,
2 carbonos. Toda molécula com mais de um carbono é composto orgânico. Então, orgânico, tá? Carbonato de sódio, ligação iônica, tem um metal no meio da jogada. Então, isso aqui é um composto iônico inorgânico, tá bom? Oxalato de cálcio, composto iônico, tem um metal aqui na jogada, composto iônico inorgânico. Uma estrutura como essa, se aparecer uma estrutura como essa, tem um monte de carbonos. É uma molécula. Uma molécula com mais de um carbono é composto orgânico. E para terminar, a molécula da vitamina E, molécula cheia de carbonos, tem oxigênio também, mas cheia de carbonos. Toda molécula com mais de um carbono é composto orgânico. Tá bom? Espero ter ajudado vocês, pessoal. Nos vemos depois em uma próxima aula. Abração. Tchau, tchau.